Vamos lá, alunos, vamos continuar a nossa aula sobre civilização árabe-muçulmana. No último bloco, nós estávamos falando sobre Meca, sobre a Caaba. Então, Meca era o centro religioso, ainda é, né? Em Meca, tinha e tem a Caaba, como se fosse um cubo negro enorme, uma construção enorme. Dentro da Caaba, a imagem, né, tinha a imagem de vários deuses, porque naquele período a Península Arábica era politeísta. Maomé, que nasceu em 570, século VI, portanto, Maomé era, na realidade, um mercador. Vamos falar um pouquinho mais de Maomé aqui. Ele era um mercador. E Maomé, vamos dizer que ele andou por toda a Península Arábica vendendo seus produtos. É nesse comércio que ele fazia que ele conhece duas religiões monoteístas. Ele conhece o judaísmo, ele aprende sobre o judaísmo e ele conhece também o cristianismo. E Maomé ele foi muito influenciado por essas duas religiões. Ele nasceu em 570, então era um mercador. Ele passou a pregar, depois na verdade, ele falou que teve uma revelação. Maomé ele vai se casar com uma mulher rica, uma viúva rica, me fugiu o nome dela agora, mas ele se casa com uma viúva rica e ele começou a se dedicar à religião, vamos dizer, entender um pouco mais a religião. Ele já tinha conhecido o judaísmo, o cristianismo, duas religiões monoteístas que nasceram ali naquela região do Oriente Médio. Maomé, então, ele disse que ele teve, vamos dizer assim, uma revelação. O anjo Gabriel apareceu no sonho dele e acabou fazendo com que ele tivesse uma revelação, que ele deveria criar uma nova fé, pregar uma nova fé, criar uma nova religião. É aí que Maomé ele vai começar a pregar uma nova religião, que ela vai se chamar islamismo, a religião islâmica, que adoraria um único Deus, Alá. Alá estaria sobre todas as pessoas. Então ele vai criar uma nova religião, o islamismo, uma religião monoteísta. Então dentro ali do Oriente Médio você tem o nascimento das três principais religiões monoteístas do mundo. Não são principais em termos de fé, não é isso que eu quero dizer. Principais em número de adeptos, tá, pessoal? Porque as religiões são diferentes e cada um tem, né, a sua crença ali e acredita de uma maneira interessante. Às vezes as pessoas acham, né, e você tem em vários momentos brigas, né, a minha fé é mais importante que a sua, só que cada uma tem as suas características, né, intrínsecas. Maomé, então, depois que ele teve essa revelação do anjo Gabriel, ele começa, então, a sair peregrinando pela Península Arábica, mas primeiro ele vai para Meca, porque ele havia nascido em Meca. Maomé, então, ele condenava, né, ele acabou condenando a peregrinação a Meca para a visitação dos ídolos. Ele começou a pregar sobre, né, a existência de um Deus único e ele começou a condenar as pessoas que iam até Meca para visitar a Caaba e visitar os seus deuses, as imagens dos deuses que estavam dentro da Caaba. Ele falava, não, isso é errado, Deus é único, Alá. E ele condenava a coisa também como que se diz ali, de adoração de imagens, a iconoclastia, condenava a adoração de imagens, tanto que no islamismo você não tem essa questão da adoração de imagens, como tem, por exemplo, no cristianismo, né, que nós temos vários, nós, né, no Brasil, eu falo nós, porque no Brasil o maior número de adeptos do catolicismo está no Brasil, né, mas há uma adoração no Brasil de vários santos. No islamismo não, eles são iconoclastas, né? A questão de não adoração de imagens. Então Maomé, ele condenava essa ideia de peregrinação até Meca, vários povos que peregrinavam a Meca para visitar a Caaba e adorar os seus deuses, a imagem dos seus deuses que estavam dentro da Caaba. O Maomé começou a condenar isso. E isso acabou que os comerciantes de Meca, eles se sentiram ameaçados. Por quê? O que eles pensaram, os comerciantes? Eles falaram, esse Maomé está pregando a adoração de um único Deus, e aí se acontecer de serem destruídas todas as imagens dentro da Caaba, os povos que vêm aqui visitar os seus ídolos não vão vir mais, que essas imagens vão ser destruídas, não vão vir mais. E como eles não vão vir mais, consequentemente eu não vou ter mais lucro, eu que vivo do comércio religioso.
Então os comerciantes da cidade de Meca ficam, né, se sentindo ameaçados, ficam bravos e expulsam Maomé de Meca. Maomé então sai de Meca e vai para Iatrebe. E em Iatrebe ele vai pregar também a existência de um Deus único, Alá, e ele vai conseguir converter grande parte da população de Iatrebe. Ele consegue converter grande parte da população de Iatrebe. E a cidade de Iatrebe, desculpe, ela vai ser renomeada. Ela deixa de se chamar Iatrebe e ela passa a se chamar Medina. Medina, a palavra Medina significa cidade do profeta, no caso o profeta Maomé. Então a população de Medina, eles acabaram se convertendo ao islamismo, eles formaram um exército muito forte, que eles estavam sendo naquele momento inclusive ameaçados, tinha uma questão de guerra em Medina, e eles formam um exército muito forte, e posteriormente Maomé vai liderar uma invasão a Meca. Invadindo Meca, Maomé, não vai ter a menor dúvida, vai promover a destruição de todos os ídolos que estavam dentro da Caaba. Somente ficou um símbolo religioso dentro da Caaba, a Pedra Negra, que é um meteorito que havia sido recolhido naquela época, né? Havia sido recolhido esse meteorito e eles achavam que o meteorito, vamos dizer assim, era sagrado. As imagens que estavam dentro da Caaba foram destruídas, manteve-se então somente a Pedra Negra. Olha a Caaba aí, pessoal. Essa Caaba existe até hoje. Lembra que eu falei para vocês? É como se fosse um cubo. As pessoas, elas peregrinam a Meca, porque dentro dos preceitos religiosos do islamismo está rezar 5 vezes ao dia, rezar em direção a Meca. Você deve ir a Meca pelo menos uma vez na vida, se assim você puder, para visitar a Caaba. Então os muçulmanos, eles vão até Meca, porque depois, até deixa eu acabar a historinha, né? Depois que o exército de Medina, dirigido, né, assim, liderado por Maomé, invade Meca, Maomé dominou Meca, destruiu todos os ídolos que estavam dentro da Caaba, só ficou, como eu falei para vocês, a Pedra Negra, e Maomé se torna um líder religioso, a teocracia, ele passa a ter a liderança política e religiosa dentro daquela região. Naquele momento, no primeiro momento, as cidades de Medina e Meca, mas posteriormente vai haver um expansionismo dos domínios islâmicos. Então você tem um domínio, é ali que a religião islâmica, ela vai, né, depois da conquista de Meca, a religião islâmica ela vai se expandir cada vez mais. Então aí você tem dentro de Meca, depois da conquista de Meca, Medina foi conquistada, depois Meca foi conquistada, a partir desse momento houve um expansionismo do islamismo por toda a Península Arábica, depois ela vai chegar até a África, vai chegar também a uma região mais oriental da Ásia e vai se espalhar. Como eu falei para vocês, hoje é a religião que mais cresce no mundo. Esta é a Caaba. Ela existe até hoje. Dentro da Caaba só tem a Pedra Negra, que é um símbolo religioso. E os árabes, não vou colocar árabes, porque você tem muçulmanos que não são árabes, mas os muçulmanos, sempre que eles podem, eles peregrinam para Meca, eles vão até Meca para rezar, vamos dizer, em volta da Caaba. Eles ficam andando em volta da Caaba, eles ficam, né, circulando a Caaba e ficam rezando em volta da Caaba. Só que você tem períodos, né, durante algumas festas religiosas islâmicas, que o número de muçulmanos que vão para lá é muito grande. E por vezes acontecem alguns acidentes que matam dezenas de pessoas. Porque olha a quantidade de pessoas que tem aí. Você tem fotos, inclusive, se você for dar uma pesquisada lá no Google, você vai encontrar fotos que o número de pessoas é muito maior até que tem. Então, por exemplo, os caras ficam andando uns assim, vamos dizer assim, encostados no outro, vão andando devagar e vão orando, vão rezando. Só que se um tropeça, começa a cair os outros, aí começa a ser pisoteados. Você tem acidentes que ocorreram ali que dezenas de pessoas foram mortas, mas isso não aparece muito nos jornais que nós vemos, que nós escutamos e que nós lemos diariamente. Mas essa então é a Caaba que fica dentro de Meca.
Caaba, que antes era um local religioso que tinha várias imagens de deuses diferentes, mas assim que Maomé conquista Meca, vindo de Medina, assim que ele conquista Meca, então ele promove a destruição de todas essas imagens, só se mantém a Pedra Negra, que é um símbolo religioso, é um meteorito, só que a Caaba é considerado um símbolo religioso também para os muçulmanos que peregrinam sempre que eles podem para Meca para rezar em volta da Caaba. Tá bom, povo? Então, continuando ali, essa fuga de Medina caracterizou, é importante isso também, pessoal, porque sempre que aparecem algumas questões em vestibulares, eles perguntam o que é Hégira. Hégira é a fuga de Maomé para Medina, na época ainda Iatrebe. Então, o Maomé foi expulso de Meca e ele vai para Medina. Ele vai para Iatrebe. Medina e Iatrebe são as mesmas, lembra disso. Então, ele é expulso de Meca, vai para Iatrebe. Essa fuga dele de Meca para Iatrebe é chamada de Hégira. Depois ele consegue converter a população de Iatrebe e aí a cidade é renomeada como Medina, cidade do profeta. Lembre-se disso. Essa fuga então para Medina caracterizou a Hégira, a fuga de Maomé de Meca para Medina. Data então o início do calendário muçulmano, então em 622 é o início do calendário muçulmano, que é um calendário diferente do nosso. Né? Nosso, eu digo Brasil, né, que nós seguimos um calendário que está ligado mais à região católica. Nós estamos no ano de 2019, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, em 622 é o início do calendário muçulmano, ou islâmico, ou maometano. Faz referência à mesma região, hein, pessoal? Islamismo, muçulmano ou maometano. É a mesma região. Maometano por causa de Maomé. Né? Maomé conseguiu o apoio de Medina, falei tudo isso para vocês, formou um exército e dominou Meca. Com a morte de Maomé, em 632, ele falece em 632, ou seja, 10 anos depois do nascimento, né, do início do calendário islâmico. Com a morte de Maomé, em 632, o islamismo continuou se expandindo, Essa expansão, pessoal, do islamismo, ela se deu através da guerra, literalmente, da guerra, nesse momento da guerra. Hoje, esse expansionismo ele vem principalmente através da pregação. Hoje, ele vem principalmente através da pregação. Mas nesse momento, logo depois da morte de Maomé, esse expansionismo ele veio através da guerra. Também você tem a conversão através ali das pregações e tal, mas principalmente através da guerra. O poder passou para os califas. Morreu então Maomé, o poder passou para os califas. Quem são os califas? Herdeiros do profeta. Chefes religiosos, né, e políticos, chamados então califas. Os califas é que passaram a ter o poder. Então aí você vai ter vários califas. Né? Os árabes dominaram os territórios bizantino, persa, posteriormente o norte da África e a Europa. Bizantino, persa, o norte da África e a Europa. Pessoal, só para colocar para vocês, vamos colocar aqui até o mapinha. Vamos colocar o mapinha para vocês, que o mapinha é mais legal. Aí você consegue visualizar melhor. Deixa eu apagar os riscos que eu havia feito anteriormente. Mas, lembra que eu acabei de comentar com vocês. Aqui você tem a Península Arábica, ou a Península da Arábia. E aí você tem um domínio, eles dominaram até a Palestina, a região onde nasceu o judaísmo, onde nasceu também o cristianismo. Né? Então eles dominaram toda a Península da Arábia e avançaram sobre o Oriente, onde constituiu o Império Persa. Aqui nessa região você tem o Império Bizantino, aliás, nessa região aqui, mais para cima. E aí o norte da África chegando à Europa. Mas deixa no próximo bloco que a gente fala um pouquinho mais desse mapinha, um pouquinho mais. Até o próximo bloco.